Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje vamos dar seguimento no conhecimento de ferramentas que a gente utiliza para gerar engajamento, né, e para compartilhar os nossos conteúdos de forma digital. Hoje vamos aprender sobre ferramentas interativas, o que é que elas são, como é que a gente aplica. Vamos conhecer de fato algumas ferramentas que a gente pode utilizar ali para aumentar o engajamento das nossas publicações, tá certo? Então vamos nessa. O que é que são, de fato, ferramentas interativas, né? A ferramenta interativa, ela vai permitir que o público ele participe, de fato, daquela publicação e não apenas assista, ele faça parte da publicação. Então, como assim? Eu gosto sempre, quando eu vou participar de alguma reunião, né, tirando a parte do audiovisual, eu transformo as minhas reuniões em experiências interativas. Então, eu uso um tablet e eu uso o meu computador. Então, eu sempre gosto de colocar o tablet na mão da pessoa que está participando da reunião comigo. Se for uma reunião entre duas pessoas, né? Eu e mais uma pessoa. Por quê? Porque eu crio recursos na minha apresentação que a pessoa, além de eu compartilhar a minha tela, a pessoa ela tem interatividade, ela pode riscar o tablet, ela pode ter experiências que ela nunca teve antes de utilizar e desenhar e ser responsivo, né? Assistir um vídeo, conhecer sites, plataformas. Então, isso cria um dinamismo na hora de eu fazer uma apresentação, uma reunião. Isso são ferramentas interativas. Então, as plataformas digitais e as redes sociais, elas possuem ferramentas para que esse relacionamento entre você e tua audiência também aconteça, né? Ela cria diálogo, envolvimento e curiosidade. Então, automaticamente, quando eu crio e uso algumas dessas ferramentas, a minha audiência vai lá, vai clicar, vai descobrir, saiba aqui 3 hábitos de alguma coisa, uma pesquisa, um quiz, enfim, vamos ver alguma delas aqui e conhecer como que a gente vai aplicar. Tá? Aí eu coloquei aqui como exemplo. Você já respondeu alguma enquete no Instagram que estava ali, passou um history e aí algum amigo teu colocou: o que é que você prefere? A, B ou C? E você já clicou ali, você fez uma interação baseado em ferramentas interativas, né? O Instagram é uma rede social que ela tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Então, por que eu devo utilizar ferramentas interativas? Quais são os principais benefícios, tá? Ela aumenta o engajamento, quanto mais cliques e respostas, mais o público se aproxima. Então, veja, a gente viu aquelas outras ferramentas que geram aquele engajamento, aquela conexão, e aqui a gente já está vendo que pode ser uma estratégia boa também. Dependendo do que eu estou planejando, estou roteirizando, essas ferramentas aqui interativas podem ser uma boa para aumentar o meu engajamento. Ela ajuda a conhecer o público, né? Mostra o que é que ele pensa, gosta e o que vê. Então, lembra quando eu falei de comunicação? A comunicação é quando eu mando uma mensagem e eu recebo uma mensagem de volta também. A gente consegue se conectar, se comunicar. Quanto mais eu conheço também a minha audiência, eu gero conteúdo para que eles me conheçam, mas se eu gero conteúdo, se eles conseguem me dar uma resposta e essa informação volta para mim, eu consigo montar também perfis e ter informações sobre a minha audiência. Então, eu consigo ter ideias sobre gosto musical, sobre onde essas pessoas moram, sobre sócios demográficos, socioeconômico, se essas pessoas são homens, são mulheres, enfim, eu tenho diversas informações e o que é que isso é positivo para mim também? Eu conhecendo a minha audiência, eu consigo gerar conteúdo focado na minha audiência. Então, Alisson, a maioria do meu público que eu tenho no meu Instagram são familiares. Um exemplo, tá? São homens na faixa de 18 anos a 35 a 45 anos, que gostam de moto, que moram na cidade de João Pessoa. Com isso, eu vou fazer uma publicação falando sobre sanduíche,
Não. Se 90% da minha audiência gosta de moto, fala sobre moto, me segue por conta de moto, que danado eu vou falar? Pode ser que eu falar outra coisa, desperte curiosidade e aí mude meu segmento. Mas, e agora, né? Eu vou permanecer criando conteúdo para minha audiência ou eu vou criar um novo nicho? Me lembrei agora de um canal no YouTube que eu sigo, chama-se Vá Viver. O que é o Vá Viver? O Vá Viver era um rapaz que chama Noah, o nome dele, e ele tem uma Himalaia, uma moto, que é a mesma que eu tenho, uma Himalaia 411. E aí gerou já aquele engajamento ali, aquela conexão, porque é a mesma moto, problemas, ele é um cara que gosta de viajar, eu gosto de viajar também, pelo Brasil, eu faço viagens longas de moto e tal. E aí ele passou por uma situação recente, agora, que aí eu estou acompanhando essa mudança para ver como é que vai ser o canal dele. O que é que aconteceu? Quando o canal dele começou a ter rendimento, quando ele ultrapassou ali 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, ele começou a ser patrocinado por algumas marcas, tudo focado em moto, né? Ele gerou todo o público dele focado em moto. E aí o que é que aconteceu? Ele tem um problema de saúde. Aconteceu um problema de saúde, ele tem um problema não sei se é na coluna ou na perna, alguma coisa, que ele foi proibido de andar de moto. Imagina, todo o trabalho do cara, 1 ano e meio, 2 anos ali, postando todos os dias, fazendo viagem, gerando conteúdo, criando um site, plataforma, ele é videomaker também, ele abriu mão da vida, do estúdio, de tudo que ele tinha para andar de moto. Aí descobriu que ele tem esse problema, tal, não pode mais andar de moto. Aí eu vi que a última publicação que ele fez foi ele comprou um carro para fazer mudança e fazer tuning, fazer restauração e tal. Eu nem cheguei a assistir o vídeo, mas eu vi que tinha a thumbnail lá com a compra desse carro, né? Comprei um carro e tal. Eu tinha assistido a última publicação, ele falando sobre não mais poder andar de moto, né? E colocando a moto dele para venda. E aí fica aquela minha pergunta, assim, essa mudança, ele conhecendo esse engajamento, né, que eu coloquei aqui, ferramentas interativas, ele conhece o público dele, ele criava publicação para esse público, que era o pessoal apaixonado por moto. Então ele já fez um estudo ali e pegou alguma coisa que ele pode estar trabalhando hoje, que é um carro, e aí não fica muito longe, porque tem ainda oficina, tem a parte mecânica, tem a parte de algumas curiosidades, para tentar aproveitar o público, entende? Mas ele teve esse desafio, mas se ele não conhecesse o público dele, nessas interações e nesse ano aí que ele vem trabalhando, talvez ele se distanciasse muito do conteúdo e não tivesse tomado uma decisão tão assertiva. A gente vai ver nos próximos episódios aí como é que vai ser o desenrolar e se ele vai manter a base dele, né? Mas essa é uma importância para a gente conhecer o público da gente também. Para isso que eu uso ferramentas interativas. Ela cria relacionamento, né? E outra função também, ela deixa o clima mais descontraído, né? Através de brincadeiras, de jogos online ali, de situações onde eu posso conhecer esse meu público e ao mesmo tempo eu trago um divertimento, a gente traz uma interatividade, alguma coisa diferente, tá? Quais são os tipos de ferramentas interativas? Primeira, enquete, né? Então, são perguntas simples, né, que geralmente são 2 opções, sim ou não. Basicamente, são utilizados muito nos stories do Instagram, no YouTube, na parte de comunidades, no TikTok, no WhatsApp. Então, são perguntas rápidas ali que geram 2 opções ali de respostas. Para quê? Para criar um engajamento rápido, para coletar uma opinião, né? Isso a gente vai ver muito agora em época de campanha política. Big Brother também. Tá passando Big Brother na televisão, fazem perguntas de quem que vai sair do Big Brother. Aí uma curiosidade aqui para vocês.
Toda vez a gente for lá no site da UOL, a pesquisa que sai um dia antes, normalmente ela não erra. Se tiver lá a pesquisa da UOL, a quantidade de o que estiver sinalizando lá, geralmente é o que acontece lá no Big Brother. Isso é um amigo meu que falou esse dado, e toda vez eu entrava lá para procurar saber, quando a gente está falando de enquete, né? E aí eu ia lá para verificar e realmente batia. Era impressionante, o negócio. E serve também para a gente criar conteúdo, talvez, né? Por exemplo, quando eu estou sem ideias para um determinado criação de conteúdo, aí eu coloco lá na minha rede social: o que é que você quer ver amanhã? Você quer ver um assunto falando sobre produtividade? Você quer ver um assunto falando sobre marketing digital? Então, ali eu tenho possibilidade também de criar essa interação aí com minha audiência. Segunda ferramenta, né? A gente tem um quiz. O que é o quiz? O quiz é um jogo de perguntas e respostas. Pode ser usado para educar, divertir ou testar conhecimento. Geralmente, quando eu posso utilizar o quiz também em ações publicitárias. Ou no final aqui desse curso, se eu tivesse numa plataforma e o pessoal estivesse me seguindo no Instagram, eu vou fazer um quiz falando aqui se vocês aprenderam realmente tudo que a gente viu aqui nessa aula. Então eu poderia fazer um jogo de perguntas e respostas. No final eu vou bonificar vocês, vou dar um brinde aí para quem fizer mais respostas corretas. Uma interação gera essa conexão com o público. Perfeito, né? Esse é o objetivo. A gente pode usar onde, pessoal? No History, em lives. Então, ao mesmo tempo, vocês já viram assistir algum podcast que quero ver quem acerta determinada situação, né? E bota ali aquela pergunta para que você vá lá na plataforma, você faça ali a resposta daquele desafio e tal. Tranquilo. O objetivo, qual que é o objetivo do quiz? É ensinar de forma rápida, divertida, fixar uma determinada informação, seja para uma aula, uma videoaula, né? E estimular uma competição. Então, se eu estou ali no treinamento da empresa e no final da empresa eu vou fazer um quiz aqui. Ele pode ser de forma online, que a gente está falando, mas eu vou fazer um quiz, 10 perguntas, quem mais acertar vai levar a camiseta aqui da empresa, um boné, ou então vai ganhar um final de semana ali numa pousada que a empresa vai pagar. Interação, divertimento, merecimento, o pessoal prestando atenção mais no conteúdo, né? Isso é legal. Por exemplo, fazer um quiz aqui. Qual que é uma ferramenta de design gratuita? Opção 1, aí, show do milhão, né? Show do milhão. Opção A, Canva. Opção B, Netflix. Ou opção C, Uber. Qual dessas três é uma opção de ferramenta de design gratuita? Letra A, Canva. Certa resposta. R$1.000 aí para sua conta. Vamos ver aqui alguma outra ferramenta, pessoal. Caixinha de pergunta. Massa. É um espaço aberto para o público enviar dúvidas, opiniões ou curiosidades. Essa caixinha de pergunta é interessante porque alguns modelos de caixinha elas são anônimas e outras são abertas. Eu consigo ver quem está mandando mensagem. E aí eu fiz algumas vezes umas caixinhas de perguntas e deixei aberto para o pessoal perguntar. E aí o pessoal começou a mandar umas coisas. Tiveram alguns que foi até algum xingamento, alguma coisa assim, e aí eu sabia exatamente o que era. E aí no final eu falei, pessoal, só lembrando vocês aqui que a caixinha aqui eu consigo visualizar, tá? Quem tá mandando, tá? Pessoal, mas para que é utilizada a caixinha de pergunta? É um espaço aberto para o pessoal enviar dúvida, curiosidade, opinião, né? Geralmente é utilizado também no History, no Instagram, em lives, no YouTube, né? Qual que é o objetivo dessas caixinhas de perguntas? Criar conversa direta. Então, eu vejo essa pergunta, uso e posso gravar vídeos, por exemplo, ali para criar esse engajamento e trazer ali para a minha audiência
essas respostas. Eles sabem que tem acesso à minha pessoa e que podem perguntar e que realmente vai gerar essa interação real. É interessante também uma caixinha de pergunta para você que cria conteúdo, para você ter novas ideias para você criar conteúdo. Então, caixinha de pergunta é legal quando a gente vai fazer um cronograma de publicação, a gente deixar uma caixinha aberta e fazer talvez uma produção de conteúdo baseado em resposta de caixinha. Às vezes vem uma pergunta interessante que fala assim, Alisson, como foi o teu processo de aprendizado de utilização de equipamentos digitais ou equipamentos de câmera? Qual é a melhor opção que eu tenho para a compra de uma primeira câmera para começar a produzir conteúdo? Isso é uma pergunta bacana. Eu posso pegar essa caixinha de pergunta e produzir uma série de conteúdos falando sobre equipamentos iniciais. Entende? Eu posso utilizar essa pergunta para eu ter ideias de produção de conteúdo. Então eu consigo falar sobre tipos de microfones, consigo falar sobre melhores câmeras, câmeras de baixo custo, microfones lapela, microfones sem fio. Eu tenho uma gama de assunto para poder falar de equipamentos de entrada para gravação de vídeo. Então, isso é interessante. A caixinha de pergunta ela pode ser um auxiliar também para você que quer gerar conteúdo. Você está sem ideias, abre uma caixinha de perguntas e aí essas pessoas podem começar a trazer, né, a tua base, a tua bolha ali de seguidores, começar a te trazer ideias também para publicação. Não somente de forma aleatória, mas você fala assim, né, abre uma caixinha, pessoal, estou abrindo uma caixinha de perguntas aqui, o que é que vocês querem saber? Né, sobre o que a gente vai falar? O que é que eu posso trazer de novidades para vocês? Então, fala aí, manda a tua pergunta, manda teu comentário, que a gente vai falar na quarta-feira, vamos fazer um conteúdo aqui focado somente para responder essas caixinhas de perguntas de forma criativa aqui no nosso canal. Um exemplo, tá? Temos também outra ferramenta interessante que são as lives, né? As lives é uma transmissão que permite uma interação em tempo real, através de comentários, através de perguntas e através de reações. Então, quando eu estou online, na live, eu consigo fazer leitura, eu consigo mandar textos, eu consigo mandar perguntas. Tem um chat também que chama, por exemplo, Super Chat, não sei se vocês já viram, que eu consigo fazer também uma compra de espaço e as pessoas vão pagando algum valor que seja de relevância R$5, R$10, R$2, para fazer a participação dentro da minha live e acaba me ajudando também no ganho de algum recurso para incentivar os projetos, incentivar que eu continue produzindo conteúdo, né? Então tem esses superchats também. E aí são legais, de acordo com o valor que eu mando para participar, eu consigo fazer uma leitura, eu escolho a voz de uma pessoa, com o uso da inteligência artificial, eu quero que o Neymar pergunte para mim a minha pergunta, né? Eu digito lá e lá no podcast, na live, vai aparecer a voz do Neymar perguntando a pergunta que eu digitei lá. É bem interessante, né? Onde é que eu posso utilizar a live? A live eu posso fazer live no Instagram, posso fazer live no YouTube, no TikTok, no Facebook. É mais comum a live ou no Instagram ou live no YouTube, tá? Ou nas duas ao mesmo tempo. Existem plataformas como o StreamYard que ela te permite fazer transmissão simultânea, tanto para teus seguidores do Instagram, como também para os teus seguidores do YouTube, né? Ou às vezes eu quero fazer apenas uma chamada para ação no meu Instagram e quero começar a estimular a produção de conteúdo no meu YouTube. Lembrando, pessoal, dá trabalho. Vocês estão vendo tanto que eu estou falando aqui de informação sobre rede social, sobre comunicação digital, né? Isso é uma pontinha só do iceberg.
dentro de cada uma dessas estratégias que eu falo para vocês, a gente pode se aprofundar com estratégias específicas. Então eu falei aqui sobre caixinha de pergunta, falei sobre live, falei sobre quiz, falei sobre tudo, mas dentro de cada uma delas a gente tem N possibilidades também, tá? Então, assim, cabe a vocês sair, finalizar, anotar as coisas que são interessantes aqui na aula, vai lá no YouTube, coloca, pesquisa. Eu quero saber mais estratégias sobre storytelling. Eu quero um curso específico aqui para montagem de live específico. A gente viu ferramentas para montagem de transmissão dessas lives, né? Então, assim, busca aprofundar o conhecimento em estratégias do que a gente está falando aqui de forma superficial, né? A gente tem muito conteúdo que eu estou falando para vocês, muito assunto, muita novidade aqui. E na verdade, vocês praticamente já passaram por algumas situações, vocês já tiveram oportunidades de vivenciar essas ferramentas, de utilizar essas ferramentas seja por algum influenciador. Só que a partir de agora, foi destravado aí na cabeça de vocês a possibilidade de vocês utilizarem isso como ferramenta para vocês. E quando eu tenho conhecimento disso, eu vou começar a enxergar essas publicidades e essas coisas que aparecem para mim na minha rede com um olhar mais crítico, entender as estratégias que as pessoas estão utilizando. Para quê? Para que opa, isso aqui é bacana, essa estratégia aqui é massa, eu vou usar também, né? Eu acho que dá para utilizar dentro de um produto. Eu tô querendo falar sobre educação. Caramba, eu acho que é legal fazer uma live sobre isso aqui, né? E chamar o meu professor ou chamar alguém para participar online junto comigo dentro da minha rede social, porque eu tenho aqui 300 seguidores, meu professor ali tem mais 1.500. Se a gente faz uma live aqui sobre reciclagem, um exemplo, e eu quero trazer novas técnicas e possibilidades de aplicação de técnicas de reciclagem ou oficinas de reciclagem dentro daqui do meu grupo, dentro da minha escola, quero fazer um projeto, alguma coisa, entende que a gente começa a usar essas estratégias. Opa, isso dá certo para mim, isso não dá. Beleza? Então, vocês estão tendo a oportunidade da gente ver e conhecer algumas ferramentas aqui, mas não parem por aí. Coloca lá, usa o YouTube, digita, faz as anotações da aula e coloca lá e se aprofunda no assunto. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, no começo do vídeo eu coloquei ali o arroba, né? O meu nome ali tem um arroba também. Fala lá comigo, manda uma mensagem, eu vou responder vocês, né? Todo dia, algum horário eu tiro aqui para responder mensagem, direct e tudo lá. Então, pode mandar mensagem, estou à disposição de vocês. Tranquilo? Então, pessoal, como é que eu vou escolher a ferramenta certa? A ferramenta certa, eu tenho que pensar em algumas coisas. Primeiro, o seu objetivo. O que é que eu quero com essa ferramenta? Eu vou querer engajar, por engajar. Eu quero que o meu Instagram, quero ter mais seguidores, quero gerar conteúdo que seja compartilhável, eu quero fortalecer ali a minha audiência, eu quero criar propriedade sobre o que eu estou falando e me tornar uma referência em determinada situação. Para esse momento, eu quero me tornar uma referência para aquilo que eu estou falando. É isso que eu quero? Beleza. Eu quero ensinar, eu quero vender um determinado produto, eu quero participar de um grupo de discussão, enfim. O que é que eu quero? Qual é o meu objetivo quando eu for utilizar uma ferramenta? Depois, qual é o tempo disponível que eu vou ter para poder utilizar essas ferramentas? Primeiro, porque a enquete ela é rápida, né? A live já exige um preparo maior. Por quê? Porque tem toda uma preparação ali de divulgação, de roteirização, de convites, de equipamento. Se for no YouTube, ali eu tenho 1, 2 câmeras, iluminação, som. Eu tenho uma preparação completa para poder fazer essa live. Ou ter um celular de boa qualidade. Eu tenho que roteirizar, colocar o início, meio e fim,
né, com o planejamento dessa minha live. Ou enquete, sim ou não, acabou-se. Entendeu? Qual é o tempo que eu vou ter disponível para fazer essa produção? E terceiro, qual que é o teu público? São jovens? Normalmente eles tendem a responder mais enquete, quiz, participar de determinada brincadeira e tal. E o pessoal mais velho, mais adulto, prefere ali uma live, né, acompanhar um podcast, alguma coisa para mandar algumas perguntas. O engajamento ele é um pouco diferente, tá? E a plataforma que vai ser utilizada também é diferente. Então, para uma enquete, eu coloco aqui, ele é melhor para um engajamento rápido. Um quiz é melhor para um aprendizado e entretenimento e gamificar, por exemplo, o aprendizado. Isso é legal. Uma caixinha de perguntas, ele é indicado para quando eu quero um determinado feedback sobre a situação ou criar um diálogo ou criação de novas ideias para conteúdo. Beleza. O live para fazer uma conexão real e trazer confiança, né? Geralmente eu faço lives para gerar credibilidade para determinado alguém ou algo ou situação que eu consiga fazer. Então, eu vou ver live ali falando sobre produtos, vou fazer live ali de um show, uma apresentação, tocar um violão, fazer alguma coisa. Compreende? Então, para cada uso, para cada situação diferente, eu tenho ferramentas diferentes, tá? Então, para fechar aqui nossa aula, quanto tempo eu tenho aqui? As ferramentas interativas, elas transformam os seguidores em participantes. Então, esse é o objetivo da ferramenta. Trazer ali a nossa audiência para participar da nossa produção de conteúdo, tá? Quanto mais o público interage, maior é o engajamento e a visibilidade. Então lembra que eu falei lá no começo, quando eu preparo um conteúdo, eu tenho que pensar em conteúdos que são compartilháveis. São conteúdos que gerem um engajamento. Eu não vou postar e nem publicar por publicar qualquer coisa. Eu vou colocar conteúdos que são relevantes, beleza? E as ferramentas são ferramentas que geram e aumentam naturalmente esse engajamento. E o segredo, pessoal, é usar criatividade, constância e autenticidade. Eu sempre bato nessa tecla. Não façam mais do mesmo. Criem conteúdos novos. Use a criatividade para você trazer uma coisa diferente para a tua audiência, né? Tenta fazer diferente. Existe a receita ali que dá certo, o storytelling, aquela estratégia, mas traz alguma coisa criativa, traz alguma coisa nova, né? Eu acho que eu sempre estimulo as pessoas para trazer coisa nova, criar, não fazer mais do mesmo, né? Então a criatividade, ela naturalmente vai fazer com que esse engajamento aconteça, esse compartilhamento aconteça também. Mensagenzinha final, eu coloquei: quando o público participa, o conteúdo deixa de ser um monólogo e vira uma conversa. Então, não é só eu colocando o conteúdo na internet. A gente tem esse feedback, a gente tem essa resposta, que é o mais importante. Esse engajamento, essa comunicação acontecer, ter resposta da minha audiência, não tem nada melhor do que ter essa comunicação funcionando, tá? Então, vamos lá. Dúvidas que tiver, já falei, pode mandar uma mensagem, anota o conteúdo, os tópicos que a gente tratou aqui na aula, pesquisa também, usa a ferramenta, usa o YouTube, que é uma ferramenta gigantesca, tem vários vídeos para que você possa estar pesquisando e aumentando o teu conhecimento sobre essas ferramentas, tá bom? Então, valeu pessoal, até a próxima aula.